Vamos. É um desafio aí a gente falar dentro de um evento assim tão importante, né, no cenário da geração distribuída e trazer uma nova visão, né? Então, quando estava preparando essa palestra, o que eu quis trazer exatamente para vocês, primeiro que vocês vão enxergar um novo mercado que tem fonte de receita, né? Como eu te falei aí, hoje o mercado de eficiência energética, dos programas de eficiência energética da ANEEL, que chama PEE, né, Programa de Eficiência da ANEEL, tem em torno de 800 a 1 bilhão de reais todos os anos aí disponíveis para projetos de eficiência energética, onde são administrados pelas concessionárias de energia, né? O outro tanto desse recurso são para os projetos de pesquisa e desenvolvimento. A gente vai chegar mais à frente, vai falar sobre isso. Então, o desafio era isso, era falar um pouco como é que o nosso Estado, né, como é que o país chamado Brasil pensa e quais são os acordos internacionais que o nosso país tem assumido. Aí, onde é que entrou a geração distribuída, onde é que está entrando a eficiência energética e quais são as oportunidades de negócio para vocês, né? Bom, o diretor da IEA, ele fala o seguinte: consideramos a eficiência energética como o primeiro combustível, pois ainda representa a forma mais limpa e, na maioria dos casos, a mais barata de atender nossa necessidade de energia. Então, o que a gente estava falando aqui é exatamente isso. A gente está num evento de geração distribuída, então a gente está gerando. Muitas vezes a gente não está se preocupando, né, e não é o papel de quem está criando a geração pensar se aquela energia realmente é necessária ou não. Mas aí depois vem todos os problemas que a gente está enxergando agora. E veja como é que as políticas públicas têm um link muito forte com relação a isso. Vou citar o exemplo do estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, para quem conhece o estado e para quem não conhece também, ele começa ali, o norte do estado começa na Bahia e termina ali em São Paulo, né? Extrema em São Paulo e o norte ali na Bahia. A região norte é a região que tem a maior insolação e a região mais pobre também, menos desenvolvida. Então, terra barata para fazer os grandes projetos de geração distribuída ou não, também os projetos que estão interligados diretamente no SIM. Mas, obviamente, a gente que conhece um pouco do sistema interligado nacional sabe que o seguinte: região menos desenvolvida significa menos infraestrutura de rede, né? Onde é que a gente tem onde é que a gente tem infraestrutura de rede no país? No Sudeste, né? Até pouco tempo, você ia para o norte do país, você ligava o Pará, tinha só uma linha de transmissão. Se você cortasse aquela linha de transmissão, você desligava o norte do país, não tinha nem backup. Então, quando você desenvolve, aí você chegou lá muito bem intencionado, os deputados, né, estaduais do estado de Minas Gerais, tiveram uma sacada que os nossos não tiveram, infelizmente aqui os daqui de Pernambuco, dizer, vamos fazer a isenção no ICMS para 5 mega, e aí a gente vai atrair investimento. E a gente sabe que foram bilhões e bilhões de investimento, milhares e dezenas de milhares de empregos gerados no estado de Minas Gerais, porque ele disse, não, eu abro mão do ICMS, mas ele está, né, recebendo o ICMS, o cara está recebendo o salário, está comprando comida, está comprando bebida, e aí o ICMS está andando no carro dele, o ICMS acaba indo para o Estado, né? Então não houve essa percepção, nessa sensibilidade dos nossos legisladores. Mas a única coisa que a gente viu foi o seguinte: é o estado de Minas Gerais, então é 5 mega em qualquer lugar. Correu todo mundo para o norte do estado. O que é que aconteceu? Você começou a ter todas as redes que existiam, começaram a ser comprometidas, aí começou a CEMIG a ter que investir em rede que não traz rentabilidade para ela, porque estava sendo feita para geração e não para o consumo, e a cada cliente que entra no sistema, tira um cliente da distribuidora que está pagando a conta. Isso vai fechar? Essa conta não fecha. E aí começa a ter os problemas. Então, eu acho que faltou, eu acho que a coisa crescer tão rápido. Eu conversava com as pessoas nas concessionárias, ninguém acreditava que a GD ia crescer. Dizia, isso aqui, como é que vocês estão se preparando para esse crescimento? Não, isso aqui a gente não tem problema, né? Eu tinha muitos contratos com as concessionárias de energia, prestando serviço para eles em outras áreas, principalmente na área de eficiência energética. Eu digo, se eu entrar na GD, tem algum problema? Não, você não está concorrendo com a gente, não. Depois de 2 anos, ou você escolhe, ou faz GD ou vai concorrer com a gente ou não vai. Então, a geração distribuída virou concorrente da distribuidora. Você coloca um cliente na geração distribuída, tira da distribuidora. Então, vem toda essa dinâmica. Então, só para a gente entender que a gente construiu a geração distribuída no nosso país, mas sem criar os incentivos necessários para que ela fosse bem distribuída realmente. Então, na verdade, ela acabou sendo uma geração em alguns estados concentradas, no caso de Minas Gerais, no norte do estado.
Ou é a região mais desenvolvida de Minas Gerais, obviamente a região próxima a Belo Horizonte, e depois o sul de Minas, né? A região de Pouso Alegre, etc e tal. Então, se você tivesse feito uma coisa escalonada, ó, lá no norte de Minas eu vou te dar 3, você só pode ir até 3 mega, mas no sul de Minas você vai até 5, aí fazia sentido. O cara, pô, até um pouquinho mais caro, mas eu vou ter um projeto maior, vai fechar a viabilidade. E aí você tinha conseguido distribuir isso, entendeu? Então, basicamente, fica essa reflexão que quando a gente entra numa nova tecnologia, alguma coisa nova aparece, entendeu? A gente tem que estar de mão dada com o legislador, porque se o legislador ele não entender, e a gente não fez esse papel bem feito, se ele não entender como é que ele precisa regular aquele dali, a coisa corre desenfreada, e depois gera um problema para todo mundo. E aí o que é que aconteceu? A gente teve o boom, e agora está todo mundo querendo frear a GD, né? Porque ela está sendo colocada sempre no local que não deveria estar sendo colocada. Então, vamos voltar para a eficiência energética. Então, a eficiência energética a gente entende, e aí o país já vem trabalhando nisso desde 2000, a lei que rege a eficiência energética, um marco regulatório da eficiência energética é de 2000, né? O nosso aqui de GD é de 2023. Então, primeiro, redução de investimento na geração, transmissão e distribuição. Claro, se eu tenho uma carga instalada e agora eu não preciso mais ter aquele consumo, aquela carga, eu vou estar evitando o quê? Estou exatamente reduzindo o investimento na geração, na transmissão e na distribuição. Quando eu faço o projeto de GD, se ele não for bem pensado, se não for aquele autoconsumo, consumo próprio, como ele foi idealizado em 2012, eu gero o quê? Um aumento no investimento de transmissão e distribuição. E quem paga essa conta não é quem está botando o projeto, né? Então, vem de novo aquela discussão. Preservação do meio ambiente, a questão da segurança energética, né? Que a gente precisa entender o seguinte, cada quilowatt, né, cada megawatt de potência instalada que eu estou colocando no sistema, ele está se tornando mais complexo. E essa complexidade pode trazer e traz ao longo do tempo uma insegurança energética. Então, a partir do momento que grande parte da minha energia eu não tenho mais controle sobre ela, no momento que ela vai ser despachada, e é o caso com o aumento da eólica, é o caso do aumento da GD, eu crio o quê? Uma imprevisibilidade no despacho dessa energia, eu aumento a minha insegurança energética. Obviamente chegou a solução. Qual é a solução? Todo mundo já sabe aí, bateria, né? Baterias chegaram, os BAS aí, que é a Battery Storage, chegou aí para ficar. Então é um novo mercado. Concorda que vai ter que migrar para isso? Não vai se falar mais daqui a alguns anos em projeto de geração fotovoltaica sem você estar falando de armazenamento de energia, né? E, obviamente, a questão da proteção do consumidor, né? Vamos voltar aqui um pouco no tempo e ver o que é que o Brasil estava pensando em 2015. Então, tinha lá um Acordo de Paris, a gente já tinha se movimentado com GD, né, em 2012, saiu a resolução lá, 487, dizendo, ó, a gente pode começar até a geração distribuída. Mas qual foi o acordo que a gente já, no Acordo de Paris em 2015? Que a gente queria reduzir aí as emissões do GEE, que é Green, os gases do efeito estufa, né? Eita, voltei aqui, deixa eu voltar, eu passei aqui. Pronto. Em até 37% até 2025. Quer dizer, os caras dizem, ó, em uma década eu quero reduzir, né, 37% dos gases de efeito estufa e 43% até 2030, né? Tudo isso comparado a 2000. Então, muito ambiciosa a nossa meta. Então, obviamente, as pessoas no governo federal, elas já estavam pensando assim, ó, a gente vai investir na renovável, a renovável vai evoluir. Então, toda aquela insegurança que tinha, será que vai acabar a GD, não vai acabar? Não, porque já era política do governo. A gente já tinha assumido com compromisso que a gente precisava, em vez de o caminho da gente ser investir em termoelétrica, carvão mineral, a gente tinha que investir nas renováveis, né? E aí as principais medidas naquela época eram aumentar a participação das bioenergias sustentáveis na matriz energética brasileira de 18 até 2030 e alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030. Então você veja que isso aí foi pensado em 2015, a gente está chegando em 2023, 2024, quer dizer, vai fazer 10 anos e a meta está chegando lá, né? Hoje a gente já passou muito aí dos 20 gigawatts de energia de geração fotovoltaica, a eólica também continua crescendo, então era uma coisa que era prevista, já existia um acordo que o Brasil tinha sinalizado no sentido disso aí. E a outra coisa aqui, ó, alcançar 10% de ganho de eficiência energética no setor elétrico.
Então, veja, qual foi a estratégia? Eu tenho que, ao mesmo tempo, crescer. Se eu quero cuidar do meio ambiente, que é o que todo mundo fala, está se falando hoje, agora muito mais abertamente, mas a estratégia era, se eu quero cuidar da questão do meio ambiente, quero ser um país respeitado mundialmente nesse sentido, eu tenho que trabalhar em dois caminhos. Aumentar minha produção de energia de forma renovável, ambientalmente correta, e entra o papel da eólica e da geração distribuída aí, da fotovoltaica, e também evitar o gasto desnecessário, né? Então, vem todos os investimentos, programas do Procel. Hoje em dia, vocês veem, vai comprar uma geladeira em qualquer loja de varejo dessa, eu ia dizer o nome, né, mas me segurei, mas qualquer nome, casa do varejo aí, você vai chegar lá, vai ter o selo Procel, entendeu? Então, o selo Procel é um programa do governo federal que faz parte desse programa de eficiência energética, onde está o dinheiro da eficiência energética, não tem P&D, e destina, que criou o programa de etiquetagem brasileiro, que é para o consumidor dizer, pô, como é que o consumidor leigo, a gente vai falar de dinheiro, cada concessionária, né, tem uma tarifa diferente, não, mas vamos sinalizar para o cara qual é o equipamento que ele deve comprar. Então, esse programa, ele trouxe, parece uma coisa simples, mas ele trouxe uma redução imensa do que é que poderia estar acontecendo. Ano passado teve uma discussão muito grande com os fabricantes de refrigeradores, porque a gente eles foram obrigados ao ano passado a cumprir uma norma internacional que já faz 10 anos que a Europa cumpre, né? Eita, não dá para cumprir, não sei o que, aí fizeram aquele barulho, mas aí o governo segurou, teve uma discussão pronta, aí já vão melhorar o nível de eficiência energética dos refrigeradores, né? Em outras palavras, a gente tem que colocar eletrodoméstico dentro da nossa casa que a gente consuma menos. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, né? Tá passando rápido ali, né? Então, quando a gente vê alguns estudos aqui, esse gráfico ele mostra exatamente o quanto seria a minha economia, está um pouco distorcida aí nesse gráfico, mas aqui tá bom. Mas a eficiência energética, de tudo que era previsto, que essa linha vermelha aqui em cima é o que seria a previsão do consumo de energia no mundo, esse azul mais claro aí é a redução por eficiência energética, é 37%. 32% é a redução pelas renováveis, né? Então, em outras palavras, a gente está aqui embaixo, ó, imagine se a gente não tivesse nem eólica, nem fotovoltaica, nem eficiência energética. Como é que estaria a nossa situação de demanda de energia pelas outras fontes já tradicionais, né? Então, mais uma vez, a eficiência energética andando junto aí. E aí, mais na frente, a gente viu a declaração de Versalhes, né? O Brasil e outros 44 países se comprometeram a dobrar o avanço da eficiência energética. Mais ou menos só para ratificar aquele ponto que a gente já tinha colocado, que já era uma visão do governo brasileiro avançar nesse sentido. Então é por isso que hoje vocês fiquem tranquilos com relação a GD. GD não tem a ideia de retroagir, entendeu? Não tem retroagir porque isso é um plano é uma visão de país, é um planejamento do país, seguindo esse caminho. Eu só estou mostrando que a gente está cumprindo o que está acontecendo, fez parte de um planejamento, né? Outra coisa que é interessante, a gente falou aqui da questão da formação. Então, uma das coisas que mais a gente tem dificuldade como integrador é a questão da mão de obra, capacitação desses profissionais, tirar o cara que estava ali, que era ou o engenheiro eletricista que tem a formação, mas para outra área que não é energia renovável, o próprio eletricista que está ali, porque não tem complicação em você executar o serviço. Mas a filosofia é diferente, essa filosofia ela tem que ser diferente. E a gente tem essa dificuldade e tem em todos os setores. Então, uma das coisas que a gente tem que pedir todo dia, seja ao governo, seja às entidades do Sistema S, que são responsáveis pela formação de profissionais de base, a gente tem que entender que eletricista é formação de base. Quando você vê o setor de eventos, o setor de hotelaria, é direto, treinamento do pessoal em cima de treinamento em cima de treinamento para chegar à excelência, né? Porque se você não tiver excelência em toda a cadeia do seu projeto, em algum momento você vai ter um problema grande, né? E às vezes até com risco de vida. Então a gente tem alguns números aqui só para mostrar a quantidade de geração de empregos brutos que seriam necessários para atingir aqueles 10%. Então a gente está falando aí de 1.200.000 pessoas trabalhando
eficiência energética para poder atingir aqueles 10% lá para 2030, né? E aí a gente destaca aqui o que é que o pessoal que estaria trabalhando na indústria, no comércio e na residência, né? Então tem muita coisa para ser feita dentro da residência. E aqui tem um dado interessante, tá? O ODEX da indústria. O ODEX é um indicador, tá? É um indicador da EPE, né? Que é um órgão do governo que exatamente de pesquisa energética, né? Que o que é que ele viu ao longo desde 2005 ele vem acompanhando esse índice. Ele disse, 2005 eu vou tomar como 100. É o meu consumo. Eu não quero reduzir para 2030, então vou tomar como base o consumo de 2005, vou colocar como 100 e vou analisar como é que eu venho ganhando eficiência energética na indústria. Olha o que aconteceu com a indústria. A indústria chegou em 2021, que foi o último estudo que eles publicaram, com 95%. Então, do que eu consumia em 2005, eu só reduzi 5%. Isso é muito pouco. Na residência da gente, só aquela brincadeirinha da gente trocar lâmpada incandescente por lâmpada fluorescente compacta. Depois a gente trocou lâmpada fluorescente compacta por lâmpada de LED. Hoje uma lâmpada de 4 watts, ela está equivalendo a uma de 60, 70, né? Daquela época. Então veja a redução. Se você pegar o refrigerador que você tinha em 2005 e veja quantos quilowatts-hora ele consumia, 80, 90, 120, hoje ele consome 40, 30, né? Então na casa a gente fez esse trabalho muito bem feito na casa da gente, né? E o selinho do Procel lá tem essa responsabilidade, os programas de eficiência energética têm essa responsabilidade, mas a indústria não fez. E aqui eu digo, a oportunidade de você começar, você ter uma empresa de geração distribuída, começar a entender o que é eficiência energética, a oportunidade está toda lá, toda a indústria está lá. Com aquele motor que ele pega, tem 20 anos o motor lá depois, sabe o que ele faz? Pega o motor, abre o motor e rebobina o motor. Né? Isso, todo mundo já sabe disso. Se queimar um motor da piscina, você manda rebobinar, né? Aí o que é que o estudo diz? Apenas 4% do custo do motor ao longo da vida dele é o preço dele. O resto é a energia que ele consome. Entendeu? Então, quando você abre o motor a primeira vez, na segunda vez que você rebobina, você já pagou 3 motores novos só com o custo da energia. Entendeu? Então, é um absurdo isso. Ano passado, lá no COB, que é o congresso, vocês estão convidados, vai ser agora em 19 de setembro, lá em São Paulo, que é o congresso da nossa entidade. Aí estava o representante da Sapesp, que é a Compesa de São Paulo, e aí colocou o seguinte, a conta dele é 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano, né? Então um pouquinho de dinheiro, então isso daí, né, de eficiência energética, ele economiza em torno de 200 a 300 milhões por ano, né? Então são os números que eles têm lá, para ver alguma coisa é séria. E aí motor, ele citou o exemplo, esse estudo foi apresentado lá, que apenas 4% gera isso daí. Outra coisa que eu quero falar, a questão do CDE. CDE é a conta de desenvolvimento energético. Dentro da nossa conta, da nossa tarifa de energia que está lá na nossa casa, no cálculo dela tem uma coisa que vai para uma percentualzinha que vai para a conta de desenvolvimento energético. Veja que negócio interessante. 32 bilhões, né, que a CDE recebe por ano de nós brasileiros. Quase 12 bilhões é feito para subsidiar, sabe o quê? Carvão mineral, é o coque, né? O carvão e a termoelétrica. Então veja que absurdo. Foi uma conta que foi criada para desenvolver a eficiência energética, para desenvolver geração distribuída, e a gente está pagando 12 bilhões de dinheiro para subsidiar a termoelétrica. Então estou trazendo esses dados porque isso tem que entrar na discussão, tem que entrar na cabeça da gente. Pô, está se falando de acabar, né, a AGD, então coloca esse dinheiro onde ele deveria estar sendo colocado, né? Tarifa social, quem sabe, quem não sabe, as pessoas de baixa renda, uma parte da conta é subsidiada pelo governo, no caso, para a parte que paga, né? A parte privada que paga vai para esse fundo que tem aí 6 bilhões indo para a tarifa social, que tem uma discussão muito séria hoje dentro do parlamento brasileiro, né? A gente tem acompanhado isso muito fortemente dentro do Congresso Nacional para pegar esse recurso da tarifa social e investir em geração distribuída dentro de comunidade carente. Tá? Inclusive tem um movimento aí para a Caixa começar a colocar isso dentro da Minha Casa Minha Vida, não sei o que. Então isso é dinheiro grande, né? Que vai vir para essa GD 2.0, né? Aqui a gente mostrando o consumo potencial também,
né, do que aconteceria, a redução que houve com relação à eficiência energética, né? Então, mais uma vez, sem eficiência energética, a gente não conseguiria chegar onde a gente quer em 2030. E aí, para vocês também ficar tendo conhecimento, a Lei 9991 de 2000 diz que 0,5% da receita operacional líquida de todas as distribuidoras de energia devem ser investidos em projetos de eficiência energética, só que dentro desse valor, os projetos de geração distribuída estão dentro também, entendeu? Então, quando você vê um bocado da CELP fazendo projeto, de colocar um projeto de energia solar dentro de uma escola pública, com esse recurso daí, entendeu? Então, é uma coisa que vocês podem acompanhar, criar projetos, os municípios têm isso. O município está indo hoje muito para a iluminação pública. Então, a maioria desses projetos de iluminação pública dentro dos municípios, muitos deles utilizam dessa verba. Só que o que ele está utilizando para iluminação pública poderia ser um projeto de geração distribuída, né? Então, é dinheiro novo aí caindo dentro da geração distribuída, né? Desse recurso, o 0,4% vai para os projetos, 0,1% vai para o Procel. Quando a gente vê assim, 0,5% é aquele 1 bilhão que eu falei no começo. Então, realmente é bastante recurso, né? A economia da eficiência energética é em torno de 9 gigawatt-hora ano, né? Meu tempo acabou ali, aqui está acabando também. E a demanda de ponta do que foi retirada aí no coisa, né? Então, outra coisa interessante é que o custo do quilowatt é evitado, quer dizer, a usina virtual, né? O conceito de eficiência energética é essa, ela passa a ser uma energia virtual, é aquela energia que você deixou de consumir, ele é de apenas 7 centavos. Então, para cada R$1 investido, eu tenho 12 de retorno. Então, é por isso que eu estou dizendo, muitas vezes o projeto de solar de vocês, ele está ali, a viabilidade não está boa, porque colocou bateria. Se você encontrar uma brechinha de eficiência energética, você faz o projeto como um todo ficar viável, né? Esse 1 para 12, né? E aí, assim, aqui algumas coisas que a nossa associação trabalhou muito. Isso aqui é muito interessante, que é essa questão do veto. No último dia do governo Bolsonaro, não sei por que cargas d'água, tinha a renovação dessa verba de eficiência energética, foi criado foi vetado, né, o artigo que prorrogava isso daí. Depois de 6 meses aí de luta dentro do Congresso, a gente conseguiu derrubar o veto do presidente e a verba de eficiência energética retornou. Então veja que não é só a GD que está nessa luta também não, né? Todas essas fontes, seja eficiência energética ou as fontes renováveis, vivem sempre tendo que batalhar para ter o seu lugar no espaço, né? E aí tem mais alguns projetos de leis que a gente está submetendo e acompanhando, né? Estamos aí batalhando para a criação da frente parlamentar e basicamente é isso. E aí o que a gente lá na Besco traz como lema é exatamente essa: a fonte de energia mais barata e mais limpa é a que é pura eficiência, deixamos de utilizar, né? Então, muito obrigado pelo